Provérbios, capítulo 4, verso 18, nos diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Este é um versículo que mais o pastor Natanael gostava. Ele repetia muito este versículo. De modo que o Senhor não nos surpreendeu com a sua partida. Aguardávamos esse momento, depois da partida da minha mãe, irmã Paulina Camargo Rinaldi, apenas e tão somente 7 dias. O caminho do Senhor é um caminho perfeito. Em 2 Samuel, capítulo 22, no seu verso 31, Davi, ele faz um cântico de ações de graças. E ele diz, no verso 31, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A morte é um acontecimento que todos nós precisamos estar preparados. Ninguém sabe o dia da sua morte, mas como o apóstolo Paulo, o grande intérprete do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele previu que estava próximo a sua partida, o seu recolhimento. Assim também Deus foi preparando o meu coração para o momento da sua partida. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, o apóstolo Paulo escreve: procura para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Então Paulo falava palavras positivas de pessoas que andaram com ele até o final. Palavras negativas, como diz no verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E ele diz mais, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna.
me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele tinha esse pressentimento. E Deus foi preparando a partida do seu servo. Não foi algo imprevisível, mas foi algo que o Senhor, na sua sabedoria, nos seus decretos, Ele preparou este momento de despedida. No dia 23 de fevereiro, uma terça-feira, foi o último culto da participação do pastor Natanael. Quando cheguei na igreja, como habitualmente ele fazia, estava sentado numa mesa fazendo o seu estudo com alguns irmãos. Quando cheguei como pastor, tive que administrar uma situação desagradável logo no começo do culto. Meu coração ficou pesaroso diante do ocorrido, mas nós pastores temos que ter bom ânimo. E começamos aquele culto de oração, lendo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 5, a respeito da oração que nos diz no verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E assim iniciamos este culto de oração. Cantamos louvores a Deus, o hino em espírito, e assim demos início a este culto. Estávamos preparando o momento de falarmos alguma coisa para a igreja depois das orações dos irmãos, e eis que de repente aparece ao meu lado, orando, o pastor Luiz Carlos Aparício. Foi um grande conforto naquele momento. Ali pudemos nos abraçar e o Senhor confortou meu coração pela partida da minha mãe. E continuando o culto, na oportunidade que demos para ele, foi falado o Salmo, abordado o Salmo 41. Aliás, o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Estava presente também, como visitante, o presbítero Renato. E assim esse culto foi prosseguindo. E eu me lembro quando fomos para terminar o culto, eu disse para ele: apareça mais vezes, não venha somente nos momentos de morte. E o culto se encerrou. E o nosso irmão Marcos, um verdadeiro anjo que o Senhor
colocou na vida do pastor Natanael, o acompanhou até a sua residência com o seu automóvel, e eu e a minha esposa fomos dormir com ele. E assim tivemos a última refeição junto. Eu e meus irmãos estávamos revezando a noite para ficar com o pastor Natanael. Eu tinha ficado na noite anterior e eu falei para os meus irmãos que ficaria mais essa noite. E nessa noite também foi a minha esposa, ela nunca tinha ficado comigo. Assim, ele comeu o seu prato de alimento, sua comida, comeu um sanduichinho que preparamos, tudo fazendo metodicamente. Me chamou a atenção o momento que ele ia se recolher para dormir. Ele parou na frente da geladeira, ficou olhando por um tempo e pegou 2 uvas. Um simbolismo que Deus querendo falar ao meu coração. Uma uva ele comeu e a outra uva ele deu para mim. Novamente parado em frente à geladeira, ele pegou mais uma uva. Uma ele comeu e outra ele deu para mim. 2 vezes. Hoje, um detalhe parece tão insignificante, mas vejo que tem uma grande profundidade espiritual. E ali, ele foi dormir, usava muito a roupa social. Pedi para ele colocar uma bermuda, estava ainda com uma camisa social de manga curta. Ajudei-o a tirar aquela camisa, coloquei uma outra blusinha mais confortável para o sono, e ele deitou, perguntou se eu ia dormir ali com ele. Eu falei que iria dormir no quarto do lado. Eu disse para ele o Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E ele, de imediato, disse para mim o Salmo 3, verso 5. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Fomos dormir quando eram aproximadamente 4 e pouco da manhã, 4h15, 4h20. Acordo inesperadamente com a minha esposa me chamando. Vem aqui na sala, teu pai está sentado numa cadeira do lado do telefone. Ajuda-me a colocá-lo na cama. E quando chego, ele está com seu pescoço dobrado, pus a mão no seu peito e vi que o seu corpo
já estava endurecido. Ele tinha sido recolhido pelo Senhor. O grande servo do Senhor. Uma experiência difícil. Ao mesmo tempo, o que eu disse no início, o Senhor tem os seus caminhos. O caminho de Deus é perfeito. Eu sabia que o Senhor iria recolher. Ele não podia, não merecia ficar sofrendo. Ele não merecia estar com a sua mente um tanto que prejudicada pela idade e pela doença. E o Senhor preservou o seu servo. Que momentos difíceis. Liguei para o meu irmão, ele chorou do outro lado. E aí as providências que devem ser tomadas numa situação como essa. SAMU chegando, verificando, fazendo uma série de perguntas e pedindo um documento dele. E para achar a carteira dele. O outro irmão, Ronaldo, dizendo que ele tinha a sua carteira. E na sua carteira tinha R$1.000 que ele pediu. Ele sempre foi uma pessoa fiel dizimista na casa do Senhor e também uma pessoa que sempre procurou ajudar o próximo. Era o dinheirinho que ele gostava de dar ao critério dele para os menos favorecidos. E como foi difícil achar algum documento. Finalmente, minha esposa achou um documento da sua habilitação de motorista. Procurei nos seus bolsos, seu paletó cheio de folhetos do que ele sempre gostava de fazer, um grande evangelizador. E assim recebi aquele laudo e fui para o distrito policial para dar os trâmites seguintes. Uma exigência que fiz era que seu corpo pudesse ser preservado para o dia seguinte, para que os irmãos que realmente tiveram uma experiência com ele pudessem fazer a sua última homenagem. Eu sei que ele teve um enterro digno. Assim como Jacó foi enterrado pelo seu filho José do Egito, que eu trouxe para o campo de Macpela, onde Abraão tinha comprado uma sepultura para Sara. Assim também queria que ele pudesse ser preservado, seu corpo, para que o máximo de pessoas pudessem dar o último adeus. E
recebemos muitos irmãos, irmãs, pastores, que vieram de muitos lugares, do qual nós queremos agradecer do fundo do nosso coração, pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção. Assim, era o pastor Natanael, fazendo uma homenagem ao nosso querido pastor Natanael Rinaldi, que partiu para a glória, foi promovido à glória no dia 24, último deste mês, quarta-feira. Nessa segunda parte, leio o texto que está no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 3, que diz: Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? No ano de 1994, iniciamos o trabalho da Igreja Evangélica da Paz. Antes disso, fazíamos reuniões regulares na minha residência e também ali nas dependências do consultório dentário. Estávamos como membros de uma igreja em São Paulo, e essa igreja queria abrir um trabalho em Santos, qual tinha vários irmãos que residiam na Baixada Santista. Iniciamos esse trabalho, chegamos a alugar um salão no Canal 3, um antigo buffet, e por uma série de situações eu resolvi sair desse trabalho, o qual foi continuado por alguns irmãos e hoje tem a realidade da Igreja Cristã da Família, que é localizada no Canal 5. Prosseguimos com outra visão e nessa visão convidei o pastor Natanael para fazer parte desse trabalho. Então a Igreja Evangélica da Paz não veio de nenhuma divisão de igreja. Foi um trabalho que começou com 2 casais. Alguns dias depois, pastor Natanael veio, estava radicado em São Paulo, no ICP, e também fazia parte da Igreja Assembleia de Deus de Casa Verde, pastor Delfino Brunelli. O meu sonho nesse trabalho eram 2: retribuir tudo que o Senhor tinha feito na minha vida e também retribuir para o pastor Natanael um lugar aonde ele pudesse desenvolver todo o seu trabalho ministerial. Pastor Natanael, em muitos momentos da sua vida ministerial, foi muito perseguido devido à sua posição incisiva sobre algumas
algumas posições tanto bíblicas como administrativas, foi muito perseguido. Aqui na cidade de Santos, sempre ele era um presbítero. Dirigiu várias congregações e, quando estava para se aposentar, seu sonho era ser um missionário no Peru. E, num determinado momento, ele recebeu um convite para estudar nos Estados Unidos, onde ele iria ficar durante 3 meses fazendo esse estudo. Tudo foi preparado, até um sobrinho dele, por parte de mãe, hoje pastor Osmar, um jovenzinho, veio de Brasília para ir com o tio Natanael. Pois bem, passaram-se 7 dias, uma semana, tivemos notícia que o pastor Natanael estava voltando dos Estados Unidos. Foi uma grande surpresa. E o sobrinho ficou. O sobrinho hoje é um pastor que tem a sua atuação, o seu ministério na parte de família. E aí brincamos com o pastor Natanael: como o senhor quer ir para o Peru? O senhor não vai aguentar. Ficou apenas uma semana, teve dificuldade com a língua, com os costumes, e resolveu retornar. Recebeu em seguida um convite da parte do pastor Francisco Camargo, que era irmão da irmã Paulina, na Assembleia de Deus de Sorocaba. E ali foi o pastor Natanael ajudar esse cunhado que teve um AVC, e na ideia do pastor Francisco, o pastor Natanael deveria continuar o seu trabalho. Mas chegando ali, os outros líderes não aceitaram o pastor Natanael. Num determinado momento, numa assembleia, chegaram a desligar o som da igreja. E, dessa maneira, hostilizaram o pastor Natanael Rinaldi. Chamaram a sua esposa de Jezabel, que a irmã Paulina sempre gostou de ter um assédio com aparência, com a roupa. E assim o pastor Natanael mudou-se para São Paulo, aonde ficou cuidando do ICP, a formação do ICP aqui no Brasil, mas sempre com o seu ministério de evangelismo e de discipulado. Ele ia na região de São Paulo, a uma região ali do Barueri, onde algumas pessoas, algumas famílias, ele fazia estudo bíblico. E na sequência, ali na rua Domingos de Moraes, no bairro ali daquela região central da cidade, foi alugado um salão de um clube japonês e o pastor iniciou um trabalho ali. Várias vezes eu estive indo e vieram alguns outros obreiros, mas chegou
um momento em que essa divisão administrativa, um determinado obreiro disse para o pastor Natanael: ou eu ou você. Pastor Natanael nunca foi de bater o pé. E ele, que tinha sido o percursor do trabalho, achou melhor se retirar para não haver maiores contendas. Este era o pastor Natanael. Essas circunstâncias motivaram também o meu coração para procurá-lo trazer para Santos novamente. Sabia do seu potencial, do seu ministério, e assim, com intervenção da nossa querida irmã Paulina, minha mãe, como já foi dito, você ajudou tantos obreiros, agora é hora de ajudar o seu filho. Aqui o pastor Natanael desenvolveu todo o seu trabalho com liberdade. Alguns momentos tivemos circunstâncias difíceis também. Um certo pastor que me ajudava, houve uma confrontação teológica, e esse pastor disse para mim: ou eu continuo te apoiando, ou seu pai. Não dá para continuar. E assim, preferi estar ao lado do pastor Natanael. E Deus me proporcionou esta grande bênção de poder caminhar juntos. Nosso relacionamento era simplesmente um relacionamento familiar, de aniversários, de festas, mas agora iríamos começar uma caminhada juntos. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Algo que eu agradeço a Deus por poder partilhar de uma maneira intensa nesses 22 anos que o Senhor nos proporcionou, de poder caminhar com um servo do Senhor, no qual fui recompensado, não somente eu, mas todos os irmãos que fizeram essa opção de estar caminhando ao seu lado. A vida cristã, nós temos que procurar entender que para chegarmos ao objetivo final, nós temos que estar do lado de pessoas que realmente nos aproximam de Deus. É impossível alguém querer caminhar sozinho. É algo antibíblico a pessoa não frequentar uma igreja, como ouvimos às vezes, achar que existe a igreja perfeita. Todas têm as suas dificuldades. Paulo dizia em Romanos 6,4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós. No plural, andemos nós também em novidade de vida. É algo composto.
Romanos 13 diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Assim procuramos andar, e graças a Deus, o Senhor, nesses anos todos, pudemos compartilhar deste andar, e como foi gostoso andar junto com esse companheirão. Todas as sextas-feiras, à tardezinha, eu ligava para ele. Ficávamos quase uma hora conversando no telefone sobre a igreja. O grande conforto é o Espírito Santo de Deus. Mesmo aqui no início da Igreja Evangélica da Paz, tivemos dificuldades de relacionamentos com obreiros, mas obreiros que se insurgiam contra a sua postura, mas aqui ele estava protegido. Ninguém tocava nele. Aqui ele tinha toda a liberdade de fazer o que ele queria. E ele, como diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, ele completou bem a sua carreira. Aqui sempre teve a liberdade de fazer suas meditações, sua programação, com todo o respeito, com todo o carinho. Colossenses 2,6 diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu sei que os irmãos, especialmente os irmãos da Igreja Evangélica da Paz, foram privilegiados pela presença, pelo carisma do pastor Natanael. Ele tinha um verdadeiro magnetismo de atrair as pessoas, das pessoas o amarem. Agora fica a lembrança, as saudades, mas ao mesmo tempo fica a responsabilidade de prosseguir com este caminho, ao lado de outros irmãos. E como eu disse na quinta-feira aqui no culto, de andarmos como se Ele estivesse ao nosso lado. O estado intermediário da alma dos salvos em Cristo Jesus, nós sabemos que biblicamente eles desconhecem o que está ocorrendo na terra. Mas o seu exemplo é um exemplo vivo. Seus estudos, seu material deixado é de grande valor, inesgotável valor, que vai ficar para muitas gerações. E ao concluir esta programação, e por
absoluta falta de tempo, tenho um grande desafio que eu gostaria de você, prezado ouvinte, que teve uma experiência com o pastor Natanael, você pudesse colocar num papel a experiência que você teve ao lado deste grande homem. Meu grande sonho, já de algum tempo, é escrever um livro sobre as suas memórias, sobre a sua biografia. Infelizmente, ainda não consegui. Tenho algum esboço das histórias da sua vida. E se tiver algum irmão que é jornalista, que saiba escrever, por favor, nos ajude a manter vivo as suas memórias, para que novas gerações possam também aprender com o exemplo deste homem, que completou bem a sua carreira. Outro texto que ele gostava muito está em Judas, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Graças a Deus, pudemos iniciar o seminário apologético com o seu nome. Sabia que um dia ele iria partir e queria homenageá-lo, ainda em vida. Ele ficava tão alegre quando tinha os seminários. Vamos dar prosseguimento. Em outubro, teremos, se Deus permitir, mais um seminário aqui na Igreja Evangélica da Paz. Vamos continuar esse trabalho. E uma palavra que eu vi muito nesses dias de despedida do pastor, de muitos e muitos irmãos, foi a palavra: conta comigo, conta comigo, conta comigo. Espero poder contar com você. Preciso da sua ajuda. O caminhar, não sabemos o quanto nos resta. Sei que ainda tenho um trabalho a fazer. Sei também que logo o Senhor também vai me chamar. Então, enquanto é tempo, procuremos remir o tempo. Enquanto é dia, enquanto a luz brilha, porque a noite vem quando ninguém vai mais trabalhar. Termino este pequeno resumo dizendo aquelas palavras: a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor há de nos dar uma nova alegria. Sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E assim devemos prosseguir. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, por esse dia, por poder passarmos esses momentos
refletindo sobre a vida do teu servo, tão preciosa. Preciosa é a morte dos santos do Senhor. Realmente é precioso. Ajuda-nos a caminhar sem Ele. Sabemos que a jornada é difícil. Também sabemos que o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. E que possamos chegar a Jerusalém celestial. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma.
aos santos, de todos os demais pastores.